Fala nação, bem-vindos ao canal Destino Flamengo. Estamos gravando mais um vídeo aqui, mais um conteúdo para o canal. De imediato, se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para recebimento de novos conteúdos e deixe um like nesse vídeo para que esse conteúdo chegue a mais pessoas através do YouTube, tá ok? Nós vamos falar no vídeo de hoje, fazer um pré-jogo aqui bem rápido sobre Flamengo e Fluminense, Fluminense e Flamengo. Jogo válido pela final, primeiro jogo válido pela final do Campeonato Carioca, certo? É um jogo importante para a história do Flamengo, já que esse título equivale ao 6º tricampeonato do Flamengo, né? Então é um resultado importante para a história do clube, chegar ao seu 6º tri, né? E também é um jogo, uma final importante para o Fluminense, haja vista que é o último, é o Carioca, né, dos times grandes do Rio, é o time que está há mais tempo sem ganhar o Campeonato Carioca, eles não ganham desde 2012. Então é um jogo também importante para eles e isso vai dar realmente o panorama de que a final tem tudo para ser muito disputada e muito equilibrada. Apesar de eu achar que o Flamengo tem um leve favoritismo em relação ao Fluminense, graças ao seu elenco estrelado de grandes talentos, que quando estão num dia bom, né, quando estão organizados, cabeça no lugar, responsabilidade, sabendo o que fazer com a bola, esse time é imbatível. Então a gente espera que no jogo de hoje o Flamengo esteja muito bem armado, bem preparado, para que não seja surpreendido pelo Fluminense, que tem uma boa equipe e está fazendo um bom trabalho com o Roger, né? Sobre o jogo de hoje, o Flamengo ele tem os retornos do Rodrigo Caio e do Gerson, que estavam machucados. Eu acredito que o Rogério Ceni vai vir com um time completo, com exceção do Diego Alves, né? Mas eu acho que é o time dele, com exceção do goleiro. E todos devem ser titulares. Eu acho que o Rogério não vai poupar ninguém hoje, aparentemente vai vir com força máxima, né? Que seria o Gabriel Batista, que deve ser mantido no gol. Fez uma boa partida contra o La Calera, né? Trabalhou bem com os pés, jogou melhor, não teve culpa nos gols dado no Chile, então ele deve ser mantido no gol. Isla, Arão, Rodrigo Caio, Felipe Luiz, Diego, Gerson, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol. Esse deve ser o time do Flamengo para o primeiro jogo, às 9h05 da noite na Record TV, tá? Ou se você preferir, você pode assistir pela Flá TV, através da Flá TV+, ou do Flu TV, ou da Ferg, do Premier da Ferg, né? Do pay-per-view da Ferg também, esse jogo será transmitido, né? Falar um pouquinho aqui do Fluminense. O Fluminense deve ir a campo com o goleiro Marcos Felipe, o lateral direito Calegari, a dupla de zaga Ninho e Lucas Claro, Egídio, experiente Egídio na lateral esquerda, Martinelli, Iago e Nenê formaria o meio de campo do Fluminense. No ataque o Kaique, o garoto Kaique, vem se destacado aí no time do Fluminense, Luiz Henrique e Fred, né? O time do Fluminense é um time que mistura, né, mescla jogadores experientes como Egídio, Lucas Claro, Fred, Nenê, com a base do Fluminense, né, como Kaique, Luiz Henrique, Martinelli, Calegari. É um time que tem essa mistura, e está jogando muito bem esse ano sob o comando do Roger, né? É um time que está na liderança do grupo dele na Libertadores. É um time que chegou à final do campeonato estadual aí para poder fazer frente para o Flamengo. Então a gente não pode subestimar o Fluminense de forma alguma, que historicamente sempre fez jogos difíceis com o Flamengo. Os caras vêm de 2 vitórias seguidas contra a gente, uma no Campeonato Brasileiro, 2-1, e ganhou esse ano da gente de 1-0 no Campeonato Carioca. A gente ainda com um time sub-20, né, sub-23, mas os caras ganharam da gente. Então a gente precisa, nesse jogo de hoje, fazer diferente do que a gente vem fazendo nos últimos jogos, ter uma atenção defensiva maior, com as bolas paradas especialmente, que a gente sabe que o Nenê e o Fred são 2 caras que dão muito corpo para bater. Então os zagueiros, os laterais, eles precisam ter a consciência, né, de que quando o Fred ele der o corpo, você tem que tem que enfrentar o Fred, mas você tem também que saber cercar, senão o juiz às vezes com inexperiência, ele pode dar uma falta ali na intermediária do Flamengo, e isso originar em cruzamentos na área do Flamengo, e a gente, como está numa fase difícil, é sempre um terror para o torcedor do Flamengo ver essas bolas aéreas, né? Mas é quando as bolas aéreas estiverem, que a gente consiga cortá-las, né? Que a gente consiga
ter um posicionamento melhor defensivo para evitar qualquer gol do adversário. O Fluminense é um time também que atua em transição, é um time que tem muita velocidade nos seus dois atacantes, um meio-campo inteligente, o Martinelli é um bom jogador, né? Os dois pontas aí, tanto o Luiz Henrique como o Kaique são jogadores muito velozes, então acho que a tendência do jogo é que o Flamengo tenha a bola e que o Fluminense puxe os contra-ataques. Eu acho que a dinâmica do jogo será essa hoje, apesar do Fluminense... então será muito importante o Flamengo sair na frente do Fluminense, o Fluminense tentar sair um pouco lá de trás para dar os espaços que o Flamengo vai precisar, né? Então é fundamental que o Flamengo largue na frente hoje nessa final para o Fluminense mudar a postura dele, não só em relação a esse jogo, mas como em relação ao próximo jogo, já que não há nenhum benefício para esses clubes, tá? Não tem ninguém com vantagem do empate, é como se fossem 2 jogos sem vantagem para ninguém, então a gente tem que sair vitorioso logo de cara nesse primeiro jogo para ter a vantagem para o próximo jogo do empate, certo? Eu acho que o Flamengo, como a gente vem dizendo aí em outros vídeos, ele está evoluindo em alguns fundamentos. Eu acho que é um time melhor do que o do ano passado, mas é um time que tem deficiências defensivas, e isso a gente vai precisar acertar, não só para esse jogo contra o Fluminense, mas como para o resto da temporada. O Campeonato Brasileiro está prestes a começar, são times melhores do que esses times, muito melhores do que esses times do Carioca. O Flamengo tem uma Libertadores aí para jogar, especialmente a segunda fase, né, o mata-mata, na qual com certeza pegaremos times mais difíceis do que foi nessa primeira fase. Então assim, o Flamengo ele precisa melhorar com toda certeza alguns fundamentos do jogo dele. Um deles é não tomar gols. É fundamental que nós não tomemos gols, especialmente nesse primeiro jogo, né? Porque o Flamengo, se o Fluminense sair na frente, com certeza o Flamengo vai ter dificuldade em entrar na zaga, né? Em conseguir trabalhar a posse de bola para poder ficar correndo atrás do placar é sempre difícil. Então por isso a concentração, a responsabilidade dos jogadores, elas precisam estar em dia, né? O Flamengo saindo na frente, o jogo muda de figura para o Flamengo, o jogo favorece o Flamengo. Então é para isso que o Flamengo tem que trabalhar, sair na frente, ter um sistema defensivo sólido para que a gente consiga ter mais liberdade, ter mais espaço para poder fazer o segundo, o terceiro e, se Deus quiser, construir uma vantagem boa nesse primeiro jogo, certo? Então assim, gente, Flamengo favorito pro jogo de hoje, mas eu acho que o jogo será muito complicado, então vamos aguardar, vamos ver, a partir das 9h05 da noite, TV Record, Flamengo e Fluminense. Um outro assunto que eu queria abordar com vocês aqui foi em relação à possível venda do Gerson, né? Foi especulado ontem na imprensa que o Flamengo ele teria recebido uma proposta de 25 milhões de euros pelo Gerson, né? Então assim, ainda não se sabe em que pé que está essa negociação. Alguns jornalistas falaram que o Flamengo negou a proposta, como por exemplo o Mauro César Pereira, mas alguns outros jornalistas, como o Vene Casagrande, falou que o Flamengo hora nenhuma negou essa proposta. O Flamengo está analisando a proposta. Mas o que eu penso em relação a isso é o seguinte: os 25 milhões, para tudo que representa o Gerson no Flamengo, eu acho pouco pelo Gerson. Apesar de nós estarmos num período de pandemia, que os negócios eles estão mais reduzidos, as receitas dos clubes caíram em razão da pandemia, mas é muito difícil você repor um jogador agora, imediatamente, para a vaga do Gerson, né? Nós temos o Thiago Maia, que está voltando de lesão, que para mim é um cara excepcional, mas se o Gerson saísse, nós teríamos que trazer alguém. Essa pessoa que viesse ia ter que se adaptar ao estilo de jogo, ao elenco, à forma de jogar. Com certeza o Flamengo sentiria a ausência do Gerson por algum tempo. Então é um jogador fundamental. Então, os jogadores fundamentais, raros, como é o Gerson, tem que se pensar muito bem e trabalhar essa venda da melhor forma possível, porque é um jogador de dificílima reposição. Então assim, se o Flamengo o vender, que seja feito o melhor negócio possível. Eu entendo até que de preferência o Flamengo mantenha alguma porcentagem do Gerson, porque ele está indo para um campeonato francês
que com certeza, eu tenho absoluta certeza que o Gerson vai arrebentar lá. Vai trabalhar com o Sampaoli. O Sampaoli que está tentando lá estabelecer um trabalho lá e ainda está sendo um pouco contestado. A gente vê notícias de que o Sampaoli é um pouco contestado lá. Mas eu tenho certeza que o Gerson é o típico jogador que tem que ir para ligas maiores. O Gerson é um cara que pode estar numa Premier League, um campeonato italiano, né, um campeonato espanhol. Então, assim, é muito importante o Flamengo preservar um percentual do Gerson para que futuramente ainda lucre com uma pós-venda, né? Então, assim, se eu tivesse que te falar assim, Rodrigo, você venderia o Gerson? De forma alguma, cara. Eu acho que o Gerson é um jogador raro, o Flamengo precisa do Gerson. Só que eu também entendo as necessidades do clube. O clube precisa de receita, o clube precisa vender. O clube perdeu muitas receitas em razão da pandemia, da falta de público nos estádios, da queda dos sócios torcedores. Então aqui ninguém é menino de achar que ele não pode sair. Eu acho que as chances dele sair são reais. Mas que seja feito o melhor negócio possível para o Flamengo. E que a gente consiga repor a saída do Gerson bem e que o Flamengo continue competitivo. O Gerson é um cara novo, é um cara que tem mercado, é um cara recém-convocado para a seleção olímpica. Então, vamos aguardar os próximos capítulos aí. O mercado europeu ainda vai abrir a janela de transferências. Está tudo muito cedo ainda. Outras propostas podem vir pelo Gerson. Então, que o Flamengo consiga administrar muito bem essa situação. Acho que a diretoria ela tem a experiência suficiente para isso. Sabe como fazer. O Flamengo não está com o Pires na mão querendo esse dinheiro de qualquer forma. Então nós temos tudo para fazer um bom negócio ou se for por vontade do jogador, vontade do clube, que ele fique no Flamengo e conquiste muitos títulos. Então é isso, nação. Nos vemos mais tarde, tá? Eu estarei na live do canal Flá Daniel, às 8 da noite. Vamos fazer um pré-jogo lá no canal dele e eu conto com todos vocês lá. A partir das 8 horas, canal Flá Daniel. Abraço.